Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets. Bem, vamos então hoje introduzir este espetacular indicador na nossa plataforma. Vamos aprender a lidar com ele, vamos mudar aqui, vamos ver aqui as cores, o que é que mais nos atrai. Num dos primeiros vídeos, quando eu comecei a falar sobre os Pivot Point, algo que eu referi foi que de facto há pessoas com as quais se identificam. Esta ferramenta que andou ali entre os anos 60, 70 e 80, inclusive chegou nos anos 90 também, já era quase do conhecimento de todos, mas era especialmente usada ali entre os anos 70 e 80, vou antes dizer assim, no mercado de Chicago e que depois se expandiu para todos os mercados, porque era algo bastante simples de calcular, conforme já demonstrei. Acaba por ser decorar as fórmulas, ter uma pequena calculadora de bolso. Na altura não existiam os smartphones para nos socorrermos da calculadora do nosso próprio smartphone, e a verdade é que muita gente perguntava o que é que diz naqueles cartões que eles mostram quando levantavam a mão, os tais cartõezinhos amarelos. E por vezes nas costas desses cartõezinhos amarelos estavam os rascunhos dos cálculos, e quando entregavam aquilo a quem tinham feito a oferta que aceitou a oferta, havia a chamada subasta é a oferta, está alguém com os títulos a dizer eu tenho para vender isto, e alguém, portanto, quando eram anunciadas dados, quando eram, por exemplo, os dados do petróleo, que se compravam contratos futuros, tudo isso, aquilo era assim um pouco, era muito giro, era uma coisa com muita energia, muita vida, e depois faziam-se as propostas, e às vezes acabava a sessão com muitos papéis no chão, muitos papéis que se largavam, que se deixavam abandonados no chão, de ordens que não se tinham concretizado, rasgavam, e outras porque se cruzaram, porque eles depois tinham umas máquinas onde imprimiam tickets e etc. Esses papéis e esses cartõezinhos amarelos, uns deitados ao chão, outros circulares de mão, houve gente, jornalistas e pessoas mais perspicazes que começaram apanhavam-nos do chão, gente da limpeza, e tentava perceber o que é que aquilo queria dizer, para ver se encontrava ali o tal santo grau, a tal pólvora. Era algo verdadeiramente giro que se perdeu com os tempos por causa da tecnologia. É muito giro como isto levava-me aqui uma outra história. Um dos responsáveis por, portanto, criar e introduzir a tecnologia no mercado tecnológico, no Nasdaq, okay? Na praça do Nasdaq, é uma praça à parte, foi Bernard Madoff, o tal senhor que fez e cometeu uma das maiores fraudes de todos os tempos nos mercados financeiros e que acabou por morrer na prisão, e os filhos também, não é? Bem, mas enfim, está-nos a levar já para outro caminho que não era aqui o pretendido. Vamos falar dos Pivot Point, vamos introduzi-lo na plataforma, e eu começo este discurso porque queria dizer que há pessoas que se sentem de tal maneira identificados com ele, como com qualquer outra ferramenta, que acabam por adotar. Eu tenho um conhecido, um amigo, que acabou por ser a única ferramenta que ele usa para negociar, porque se identificou, quando passou naquela fase dos vários indicadores, em que quando chega aos Pivot Point ele olhou para aquilo, os olhos luziram e disse isto é meu, experimentou e acabou por se identificar altamente com aquilo. Portanto, os mais veteranos conhecem muito bem esta ferramenta e usam-na. E muitas dessas análises que vocês veem na internet, suporte, próxima resistência, próximo suporte, se perfurar este nível tem o próximo suporte e a próxima resistência ali, e as pessoas perguntam-se de onde é que isto vem, olham para o gráfico e não veem nada, e não estão dados históricos do passado referentes àquelas linhas horizontais que conhecemos de suporte à resistência, ou linhas ascendentes ou ascendentes. Muitas delas vêm dos Pivot Point. Há muito suposto analista que mete os Pivot Point, aprendeu e depois já é um analista. Mas isto de ler os Pivot Point tem muito que se lhe diga, é simples, mas é importante perceber alguma coisa, e é como as pessoas que nós temos lá em casa, a família. Nós chegamos a um ponto que já conhecemos o que é que a pessoa está a pensar só pelo olhar, e é aí que eu quero que vocês cheguem com os Pivot Point. Ok? Portanto, que o controlem, que o conheçam de tal maneira que há momentos em que percebam que ele vos é verdadeiramente útil, ok? Vamos lá introduzi-lo aqui na plataforma. Bem, para começar, os Pivot Point é uma ferramenta que se utiliza em qualquer tipo de ativo. Começou essencialmente
é usado, há vários tipos de pivot point, no Forex o de Mark e etc. Mas é importante perceber, por exemplo, algumas diferenças. Portanto, eu tenho aqui a matéria-prima, o ouro, isto por dar um exemplo. Vamos aqui à função e escrevemos aqui pivot, assim que aparece logo com o PI, com o pi, já desaparece pivot, pontos pivot, ok? Vamos pôr aqui os pontos pivot. Portanto, aparecem por defeito, depende da plataforma, com umas cores, com outras. Nós podemos dizer aqui, agora, vamos tratar então de configurar as cores. Vamos lá então configurar as cores. Como é que eu gosto? Eu gosto essencialmente de pôr branco. Vou pôr branco, aqui assim um tom branco. Branco, carta branca. O ponto pivô é carta branca. O ativo tem carta branca para escolher se quer subir, se quer descer. E depois de se encontrar por cima ou por baixo dessa linha de ponto pivô, nós já determinamos se ele vai ao encontro das suas resistências ou ao encontro dos seus suportes. Bem, mas chegado ao primeiro suporte ou à primeira resistência, cumpriu, tipo via verde. Vamos lhe pôr o verde. O sinal está verde. Ele tem a autorização para passar este suporte e esta resistência. Porquê é que eu digo que ele tem autorização? Porque 90% das vezes vai cumpri-lo. A verdade é que 90% das vezes ou mais vai cumpri-lo. Atenção, muito especial, que 90% das vezes vai cumpri-lo em gráficos de 1 hora para baixo. 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Vai cumpri-lo em 90% e até daria 95% ou mais, não é? Já nos gráficos mensais e semanais já não é sempre assim. Nos diários já não é sempre assim, ok? E é por essa razão que nós vamos pôr aqui o R2 e o S2 amarelo. Lembrem-se, pensem nos semáforos do trânsito. Vou pôr isso aqui mais em branco. Pensem nos semáforos do trânsito. Vocês vão entrar numa rotunda e se acende o amarelo e vocês hesitam, logo a seguir vem o vermelho. Então, o amarelo é já para ter alguma atenção. Nos pivot point quer dizer que nem sempre supera este nível e aqui já tem que se prestar alguma atenção. E o vermelho, pois, já é um ponto limite. Atenção, nós aprendemos que há o S4 e há o R4, há o S5, há o R5, pode ir até o S6 e R6, é muito raro. R5, e em momentos, o suporte 4 e 5, ou a resistência 4 e 5, em momentos em que o mercado tem muita ou volatilidade porque está em pânico, ou porque está eufórico, porque os dados foram tão bons, já eram esperados bons, mas ainda foram melhores e o mercado está eufórico, toda a gente vai de compras. Ok? Não era que vamos pôr estas cores, o que é que vos parece? Gostam delas? Eu acho que sim, ficam muito giras, porque à parte de ficarem giras, parece que temos aqui a bandeira de Portugal, não é? Portanto temos o vermelho, o verde, o amarelo está no meio e o branco é pela paz. Somos nós que estamos em paz. O ativo para onde é que foi? Bem, algo que constata logo aqui que me desperta a atenção, bastante curioso, veja-se lá aqui o ouro, que giro, portanto ele abre aqui perto da linha branca e anda a negociar em baixa. E podemos dizer que enquanto o tem feito, ao longo das sessões, por exemplo, neste dia, andou entre o ponto pivô e o suporte 1. E no dia a seguir também, entre ponto pivô, peço desculpa, eu queria dizer o suporte 2, portanto veja que a via verde passa sempre por verde e no final da sessão para o ouro veio aqui ao suporte 2, ok? Não passou. Ou seja, andou entre o suporte 1 e 2 nos 2 dias seguintes. E o que é que ele tem demonstrado? Tem demonstrado que tem andado sempre em face descendente, sempre a abrir por baixo. Então o que é que isto quer dizer? Se olharem para aqui, vamos aproveitar e fazer aqui já uma brincadeira, não fazia parte agora da sessão de agora. Quando abre por baixo, negocia a sessão toda por baixo. Quando abre por cima, tem negociado a sessão por cima. Aqui abriu por baixo, é verdade, mas recuperou logo passado um bocadinho. É estudar historicamente quantas vezes se situa por cima. Já aqui também abriu por cima e passado 3, 4, portanto, velas, situou-se por baixo e andou aqui a negociar. Depois sempre a negociar por baixo. Depois sempre a negociar por baixo. E aqui, o que é que eu agora pensaria aqui? É importante fazer este raciocínio, é importante fazer esta ginástica. O que é que se passa aqui? Agora nem sequer vai ao suporte. Será que está a reverter? Alto lá. O ouro parece que está a marcar um chão de curto prazo, porque já nem ao suporte 1 vai, já está sem força. Ok? Bem, agora era de meter aqui o ATR e se víssemos que a volatilidade está a descer,
é sinal que isto já não está para descer e no curto prazo vai formular um suporte. Interessante, esta interpretação demonstra o comportamento dos investidores, parece que fica aqui mais identificado, mais denunciado. Os investidores já não vão ao suporte 1, não é? Comparativamente, se tirássemos o indicador, vocês vejam, realmente está aqui um canal. Realmente está aqui um canal, que giro, não é? Portanto, realmente está aqui uma figura lateral, que às vezes é uma figura de continuação à tendência prévia, como pode ser uma reversão. E onde é que isto me leva? Está-me a chamar a atenção e estou com muita vontade, por causa da correlação que existe com o dólar, já que o ouro é a cotar em dólares, e de certeza que agora, o que é que se está a passar com o euro-dólar? Onde é que está o euro-dólar? Está já aqui, muito bem, cá está, euro-dólar, maravilhoso. Um duplo fundo para o euro-dólar, uma recuperação, vejam o sinal que o ouro nos está a dar. Portanto, o ouro, neste caso o euro-dólar, é que está a provocar aquele movimento. Cá está, maravilhoso, a aproveitar-se. Mas nós não estamos aqui para desenhar linhas de tendência, estamos aqui para ver os pivot points. Uma vez que mudámos as cores, a plataforma já nos memorizou a cor. Cá está, a que nós queríamos. Nós, se quisermos, podemos não pôr um, podemos não pôr outro, ok? Estão a ver? Como podemos só pôr este e não pôr este. Bem, vocês já perceberam isto, não é? Bem, então vamos lá pôr todos, que é como corresponde ser, ok? Pronto, então, euro-dólar, um cenário muito parecido ao ouro, aqui a negociar. Aqui andou na terra de ninguém, aqui andou sempre a negociar por baixo só no suporte 1, aqui suporte 1 e 2, aqui só suporte 1, aqui suporte 1, 2 e 3, aqui houve volatilidade, aqui houve bancos centrais a opinar, a lançar apostas de pescada, e aqui, aquilo que nós vimos no ouro, espetacular, aquilo que vimos no ouro é que o euro-dólar não se... Eu ia pôr aqui uma linhazinha, vou pôr esta, o euro-dólar, ficou metade do caminho como está com o ouro. Vamos pôr assim que é para se destacar. Ficou metade do caminho e por isso já recuperou. Portanto, quer dizer que o ouro poderá vir a fazer isto. Interessantíssimo, não é? Muito interessante. Mais fenómenos é que nos interessa chamar aqui a atenção? Interessa-nos chamar a atenção, por exemplo, o horário da abertura. Vamos ver, horário da abertura. Vamos pôr aqui no meio. E onde é que isto está? No meio é aqui. Ok? Para o mercado Forex, abre à meia-noite. Ok? Abre à meia-noite. O mesmo acontece para o mercado matérias-primas. O que é que eu queria aqui, que eu não pus? Temos aqui os pivot points. Vamos lá. Quase na murcha, se tem aqui, não é? Portanto, abre também à meia-noite. Mas, por exemplo, o S500, contratos futuros, pois obviamente que também abrem à meia-noite. Obviamente, contratos futuros, o mercado dá a volta à meia-noite. É mudança do relógio. Para nós, atenção, se estivermos a ver um gráfico, um fuso horário americano, isto pode mudar. É muito importante perceber de onde é que predomina a tendência e as decisões, e se calhar pôr um fuso horário que respeita a isso. Está aqui meia-noite. No entanto, por exemplo, vamos aqui a uma Apple, para não... Porque eu quero num próximo vídeo falar sobre mais coisas ainda que interessam muito bem aqui, que são realmente relevantes e que não podem ficar por explicar. O que é que trata este indicador por tu? O que é que a Apple mostra? A Apple mostra que, a que horas abre na Europa o mercado norte-americano? Às 2h30. Portanto, o ponto pivô começa às 2h30 e é calculado com base no movimento do dia anterior. Portanto, a vela diária, o máximo, o mínimo e o fecho, neste caso foi negativo, a soma destes três dividido por 3, temos o ponto pivô. E depois já sabem, depois este é 2 vezes o ponto pivô menos o valor mais baixo da vela da sessão anterior, ok? E se fosse aqui o suporte 1 era 2 vezes o ponto pivô menos o valor mais alto da sessão anterior, e depois, já vocês sabem, vocês viram a minha explanação, não vou repetir isso. Portanto, e agora vamos procurar aqui uma cotada do mercado europeu, por exemplo, Adidas a que horas abre? Vamos pôr aqui pivô, cá está ele, vamos buscar aqui a linha, então 8 da manhã,
Porquê? Porque o mercado na Europa abre às nossas às 8 da manhã, o mercado americano abre às 2h30. E mais, o que é que eu quero aqui chamar a atenção? Eu tenho aqui a Shell, porquê? Olha, a Shell está numa tendência ascendente, figura lateral, grande figura lateral, figura de continuação à tendência prévia. Não estou aqui para analisar ativos, mas a figura que a projeção teórica é sempre a amplitude da mesma, está praticamente cumprida. E aqui vamos pôr um ponto de pivô para percebermos o quê? É importante não passar em claro este detalhe. Eu vou fazer um segundo vídeo, porque tenho que fazer um segundo vídeo que há detalhes muito importantes que eu tenho que chamar aqui a atenção. É que veja-se, é que o ativo nem sempre, veja-se aqui, o ativo nem sempre começa a ação a negociar do ponto de pivô e a partir daí. Ok? Não. É que os pontos pivô, suportes e resistências, são, como o próprio nome diz, suporte e resistência. E a ação pode começar na resistência. Ou seja, estamos a aprender que o ativo pode começar a descer, sendo que abre em alta. Ele abre em alta já a colidir com a sua resistência e negocia a ação a descer, porque já abriu a resistência, já há bastante ponto do ponto pivô, já há bastante longe. Ok? Procuremos aqui um cenário idêntico, a ver se, contrário, a ver se encontrarmos aqui um cenário contrário, onde ele abriu em baixa, aqui, este quadradinho aqui, veja-se aqui, vou pôr aqui uma referência, este quadradinho aqui, ou seja, vou pôr aqui uma seta, aqui, ok? Então veja-se, o que é que aconteceu aqui? Ele abriu no suporte 2, abaixo do pivot point, e começou a subir. Assim como que poderá fazer o contrário, abrir na resistência e começar a descer. Eu ponho assim para dar mais brilho. Ok? Para não estudar muito estendido, porque já está demasiado estendido, vou deixar para um próximo vídeo explicar mais uns detalhes antes de passarmos aqui as estratégias de negociação que são pertinentes e que têm que ser abordadas. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que estejam a ver todos os outros vídeos, espero que estejam já subscrito o meu canal e falado a alguns amigos e não sejam egoístas, partilhem a informação, são externalidades positivas, isto é um puro serviço público, portanto, de verdade, que coloquem like, espero-vos na próxima sessão. Um bem-aja a todos.